o protagonismo de Minas Gerais e a aposta do governo em desenvolvimento da cadeia do lítio foi um dos destaques da abertura do evento Lithium Business 2025, que aconteceu na cidade de Araçuaí. O estado concentra mais de 90% das exportações brasileiras deste mineral e tem atraído investimentos, em especial aqui em Minas, no Vale do Jequitinhonha. O evento começou no dia 8 de julho e terminou ontem, e agora a gente vai entender um pouco do que foi negociado, dito e prospectado por lá. A gente conversa agora com o subsecretário de Atração de Investimentos, representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e o Governo de Minas, Frederico Amaral. Frederico, um ótimo dia, seja bem-vindo à 98 News. Muito bom dia, obrigado pela abrir essa oportunidade de conversar com toda a audiência da 98 News e trazendo as informações relevantes, né, da atração de investimentos aqui no estado de Minas Gerais. A gente que agradece a sua disponibilidade, Frederico. Então vamos lá. Bom, quais foram os principais resultados alcançados? Primeiro com o evento, com o Lithium Business. Vocês tinham que proposta antes dele acontecer e saem de que maneira com o resultado final após o encerramento no dia de ontem? Esse evento ele é muito importante, né? A gente já está na terceira edição desse evento que acontece em Araçuaí. Ele é uma oportunidade de nós discutirmos os desafios da cadeia produtiva do lítio, tanto com as empresas que já estão investindo na região, como também as empresas que já estão instaladas, né? A gente tem duas empresas já em operação, né, em Araçuaí e Itinga, e essas empresas elas têm desafios de formação de mão de obra, têm desafios tecnológicos, e é muito importante para nós do governo do estado participarmos com essas empresas para entendermos quais são os desafios e como as políticas públicas devem ser construídas para que a região se beneficie mais do início da extração do lixo, né, que é muito importante para a transição energética e passa por um período de um desafio, né, em função do mercado, do desafio do preço do lixo. Então, o evento foi muito importante para a nossa construção de políticas públicas e muito importante para estreitarmos a relação com as pessoas da região, integrarmos as pessoas nesse processo de desenvolvimento, né? Tanto que teve a participação do governador, a participação da secretária Mila, tivemos em peso na região para discutir com todos como endereçar melhor as políticas públicas para que a região de fato floresça e gere ainda mais emprego e renda a partir da extração do lítio e agregação de valor nessa cadeia produtiva. Então vou te perguntar sobre essa primeira parte, Frederico. Como é que as empresas que já estão atuando se posicionaram? Onde é que estão alocados os grandes desafios delas e, eventualmente, se citaram algumas potencialidades que surgiram a partir das conversas de vocês no evento? A gente tem alguns desafios de infraestrutura na região, especialmente logística, então a gente pôde conversar um pouco sobre isso, e também alguns desafios para integrar melhor as empresas da região, a cadeia de fornecedores com as empresas já instaladas, né? Hoje a gente tem essas duas empresas já em operação e isso representa uma oportunidade de fazer com que o recurso gerado por essas empresas ele permaneça na região com as empresas fornecedoras de serviço. Então, esse é um desafio que a gente conversou bastante no evento e que temos aí um para-casa, né, digamos assim, do Estado, para achar os parceiros ideais para que essas empresas da região comecem também a se integrar nessa cadeia produtiva, né? Seja no fornecimento de soluções tecnológicas, empresas prestadoras de serviço, que elas se integrem com as empresas que já estão investindo na região. E outras empresas que ainda não estão em operação, mas estão em fase ou de licenciamento ambiental, naquela fase de início de instalação, elas também trouxeram algumas demandas relativas à necessidade de mão de obra, algumas necessidades de aperfeiçoamento de mão de obra na região, e a nossa ideia é aprimorar ainda mais as políticas que o Estado já tem. Hoje, por exemplo, a gente já tem o Trilhas do Futuro operando na região, então a ideia é tentar otimizar ainda mais esse programa em parceria com a Secretaria de Educação, para que a formação de mão de obra ela seja adequada e as pessoas da região sejam integradas nesse processo de desenvolvimento. E aí, Frederico, vou puxar uma primeira perna desta conversa para saber do ponto de vista logístico. Claro, eu sei que ele é muito relevante para todos os setores e para a cadeia do lítio não vai ser diferente. São necessários do ponto de vista das empresas e até da avaliação do governo. São investimentos únicos e exclusivamente privados, são investimentos por meio de parceria público-privada, são exclusivamente públicos. Algum desenho nesse sentido saiu da Lithium? A gente entendeu assim, as principais demandas, né, e nós acreditamos justamente no processo de parceria público-privada, né? A gente entende que é importante a gente estudar a viabilidade do desenvolvimento desses projetos na região e não são projetos somente para o escoamento da produção, digamos assim, mas temos demandas para melhorias no aeroporto de Araçuaí, outros tipos de demanda que a gente tem trabalhado para endereçar
essa melhoria na infraestrutura, né? E uma parte relevante da malha que atende a região, ela é uma malha federal. Então, a gente tem também que articular com a União para que esses investimentos aconteçam na região, e aí seja mediante parcerias privadas ou investimentos públicos realmente, né? Do ponto de vista do Estado, né, nossa Secretaria de Infraestrutura, ela já tem dado uma atenção especial para a região na busca daquelas soluções possíveis e de menor prazo de execução, né? Então, essa já é uma prioridade que tem sido colocada pelo governador e isso tem sido acompanhado diuturnamente por nós aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E aí, Frederico, já com esse diagnóstico, né, parcialmente construído em função do que disseram essas empresas, somado aos objetivos do governo de Minas Gerais, o que hoje é possível oferecer para quem queira se instalar na região ou para torná-la atrativa a ponto de levar novos negócios para aí? Sim, a nossa abordagem, né, com o programa Vale do Lítio, né, que foi lançado pelo governador há 2 anos, ela é uma abordagem transversal do governo do estado. Então, a gente tem, dentro desse programa, ações desde melhoria de infraestrutura, né, que a gente já comentou, formação de mão de obra, mas também olhando para questões de saúde, de segurança. Então, ela é, na verdade, um olhar para o desenvolvimento regional de toda a região do Vale do Jequitinhonha e chegando ali também na região norte do estado. Então, o que nós temos oferecido para as empresas, né, é um processo de licenciamento ambiental seguro, com muita segurança jurídica, todo o apoio da Invest Minas, né, nesse processo de investimento na região, e temos também levado esses programas do Estado de forma muito efetiva para a região, para que, de fato, a extração do lítio ela gere outros desenvolvimentos, ela gere um efeito ainda maior de desenvolvimento e trabalhando também nessa perspectiva de tentar agregar maior valor na produção aqui em Minas Gerais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPEMIG, ela já investiu mais de 11 milhões de reais em pesquisas relacionadas à agregação de valor do lítio. Então, a abordagem do Estado ela tem sido uma abordagem integrada com todas as outras secretarias para que, de fato, a extração do lítio e a transição energética ela represente maior geração de emprego e renda na região e, no fim, prosperidade para toda a população do Vale do Jequitinhonha, Mucuri e norte de Minas. Frederico, e onde é que está alocado o grande potencial, ou pelo menos a mirada de vocês do que é possível atrair? São empresas de fora do Brasil, têm operações nacionais que podiam ser atraídas para essa região, é um mix de tudo isso e onde tiver investimento o governo estará em busca. Como é que vocês vislumbram essas possibilidades? É o que você falou, é um mix de tudo isso, porque desde que o investimento ele seja responsável, né, com esse olhar, compartilhe essa visão do governo do estado, ele vai ser bem recebido aqui em Minas, né? A gente abre as portas para qualquer investimento que venha a acontecer aqui no estado de Minas Gerais. A gente tem na região a CBL, que é uma empresa mineira, uma empresa que já investe na região há muito tempo, e hoje muitos investimentos internacionais. Os novos investimentos que têm acontecido na região, eles são empresas com capital internacional. Então, além da Sigma e da CBL, que são empresas brasileiras, né, ainda que têm estruturas de capital aí sofisticadas, né, os últimos investimentos são investimentos de empresas internacionais. E aí a nossa expectativa é de continuar atraindo novos investimentos internacionais, apoiando esses investimentos, nessa atração de capital internacional para Minas Gerais, mas também abrindo as portas para os investidores mineiros, para os investidores brasileiros. Então, a gente tem empresas que nós temos conversado, que têm pesquisas em andamento na região e essa perspectiva de investimento na região, que são empresas mineiras e estão sendo aí, assim, com todo o nosso cuidado, todo o nosso carinho também, para que elas consigam se desenvolver na região, né? E do ponto de vista de agregação de valor, esse é um grande desafio, né? A gente tem até aí assim, um otimismo muito grande que nós vamos conseguir ter maior agregação de valor na cadeia produtiva do lítio, mas existem fatores tecnológicos, fatores de demanda, né, por produtos como baterias de automóveis, que ainda são um desafio não só de Minas, mas do Brasil. Mas nós temos acompanhado todas essas discussões e procurando endereçar na medida do possível, né, dentro das nossas restrições orçamentárias e financeiras, tentando endereçar os nossos investimentos para essa agregação de valor aqui em Minas Gerais. Torcemos para que isso aconteça, claro, porque é mais investimento para uma região que é muito carente de mais investimentos de longo prazo e para robustecer bastante a região. Frederico Amaral, e deixa eu fazer uma correção aqui, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, muito obrigado pela conversa aqui e faço o convite para que em outras oportunidades, tendo novidades também desses grupos aí que já começaram a conversar com o governo do estado, tragam também, porque a gente está sempre aqui em busca de informar onde estão os investimentos e onde está o desenvolvimento em Minas Gerais. Obrigado, Frederico.
Não, eu que agradeço, permaneço à disposição de vocês. E só para dar uma informação, né, são 6 bilhões de reais já de investimentos atraídos e que tem implicado em crescimento de abertura de empresas na região. Então, a gente observa, de fato, que esse investimento tem gerado frutos para a região. Então, nós ficamos à disposição. Agradeço aí a 98 por abrir essa possibilidade de trazer essas informações do projeto e permaneço à disposição de vocês. Muito obrigado.